Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje nós vamos bater um papinho rápido aqui em nosso canal Direito com Elas sobre distribuição de ações, pessoal. Na realidade, eu resolvi gravar esse vídeo em razão de quando até mesmo estou lecionando esse tema, surgirem algumas questões, algumas dúvidas, acho importante, e aí eu pensei, vou gravar o vídeo, vou tentar esclarecer. O assunto é meio enrolado, não é muito fácil falar sobre isso, mas vamos lá tentar em algumas poucas palavras estabelecer pelo menos algumas premissas com relação a isso. Bom, então é o seguinte, pela regra geral do nosso sistema processual, quando a gente vai promover uma determinada ação em juízo, nós vamos verificar na legislação o juízo competente para o trâmite de uma determinada ação e aí nós vamos direcionar essa nossa ação a esse determinado juízo. Só que, como regra, a gente não vai colocar ali, por exemplo, uma vara específica daquele determinado juízo competente, muito pelo contrário. Nós vamos fazer o direcionamento para aquele juízo competente, mas a distribuição aí, pessoal, acontece de modo livre. Você faz esse encaminhamento da sua ação a esse juízo competente, ali a sua ação vai ser distribuída, despachada, enfim, nos termos da lei, e você vai ter ali, após essa distribuição, você vai ter a definição daquela vara, por exemplo, competente para o julgamento da sua ação, tá? Essa é a regra do sistema. Em algumas hipóteses, por outro lado, a lei determina que a distribuição não se dê de maneira livre, mas se dê por dependência. E aí, o principal artigo que disciplina essa questão da distribuição por dependência, pessoal, é o artigo 286 do CPC. Ele não é o único artigo que fala sobre isso. Existem outras normas que disciplinam também hipóteses de distribuição por dependência, mas ele talvez seja o principal artigo nesse sentido, tá? Então, quando a gente precisar distribuir uma ação por dependência, nós já vamos direcionar a nossa ação àquele juízo e àquela vara específica para julgar essa nossa ação nos termos da nossa legislação. E aí você pode me perguntar, legal, professor, então a gente vai fazer distribuição por dependência sempre que já há uma ação em andamento relacionada a essa ação que a gente vai propor? Eu vou dizer que não, né? Eu vou dizer o seguinte para você, às vezes sim, mas não necessariamente. Como assim, professora, né? Então, a lei ela vem disciplinar, muitas vezes, inclusive, a distribuição por dependência quando a gente tem ali uma ação já tramitando e elas se ligam, se identificam de alguma maneira e aí a ideia é não haver decisão conflitante, enfim, a ideia é a ação se processar no mesmo juízo ali, né? Bacana. Porém, a gente pode ter que distribuir uma ação por dependência quando não há, tecnicamente, uma ação em andamento. Vou dar um exemplo aqui, tá? Você propõe uma ação e essa ação vem a ser extinta sem resolução do mérito. Como regra geral, você pode promover nova ação. Ok. Só que a lei vem disciplinar que essa segunda ação que você está promovendo, você vai ter que distribuir por dependência ao juízo que já julgou, que se pronunciou ali sobre aquela primeira ação que veio a ser extinta sem a resolução do mérito, pessoal. Nesse caso, nós não vamos ter duas ações em andamento, não há duas ações em andamento. Houve uma, ela terminou e agora você está promovendo uma outra. E o direcionamento se faz por dependência, nos termos inclusive do artigo 286, inciso 2, tá bom? Uma outra questãozinha que eu gostaria de deixar clara aqui é a ideia do apenso, que quando a gente fala de distribuição por dependência, logo vem aquela ideia de que se você está distribuindo por dependência e tramita uma determinada ação ali, elas ficarão em apenso, serão apensadas. Também vou dizer para você que não é sempre assim, né? Claro, pode até ser que a lei venha determinar que você vai distribuir por dependência uma ação e que ela vai ser apensada a uma outra que já esteja tramitando ali. Mas não necessariamente. Eu cito aqui a regrinha dos embargos à execução, por exemplo, que vem disciplinada pelo artigo 914, parágrafo 1º do nosso Código de Processo Civil,
E essa regra diz respeito aos embargos, que é uma das nossas defesas que nós temos em execução. Aqui o devedor, o executado, quando ele é acionado por um processo de execução propriamente dito, né? Ele pode manejar essa defesa. E aí a lei disciplina de modo específico, porque o embargo, muito embora ele seja a defesa do executado, ele tem natureza jurídica de ação. Então nós vamos elaborar uma petição inicial de embargos à execução e, por disposição de lei como regra geral, nós iremos encaminhar esse embargo ao mesmo juízo, aquela mesma vara competente ali em regra, para o julgamento daquela execução. Só que aí a lei diz que, muito embora a distribuição se faça por dependência, a autuação se dará em apartado. Então você encaminha os embargos ao mesmo juízo, aquela mesma vara, como regra, né, que vai haver o julgamento. Então a gente faz esse direcionamento como regra. Nós vamos ter o mesmo juízo julgando a ação de execução e os embargos à execução, só que eles serão autuados em apartado e não em apenso nos termos da nossa lei, pessoal, tá? Só para ficar claro que a questão do apenso é uma coisa e a questão da distribuição por dependência é outra, tá bom? Bom, acho que por hoje era só. Espero ter sido clara em minhas exposições aqui, na minha fala, né, de modo mais específico. Obrigada pela companhia, um beijo, até breve, pessoal, até logo.